Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, né? Agora estreando no dia 21, 21 de setembro. Semana passada aí nós tivemos, né, a nossa transmissão ao vivo, que por sinal foi um grande sucesso. Eu gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença de todos. No pico nós chegamos aí a 39 pessoas online simultaneamente. Assim, em relação a outras grandes transmissões, parece não é um número muito grande, mas para nós aqui que tem um nicho muito específico, né, transporte em Campinas, é bom saber que tem muita gente que ainda tem interesse em melhorar alguma coisa, né? Muita gente no vídeo passado, né, na transmissão passada, ficou perguntando sobre as mudanças, né, que podem ser que aconteçam aí na região do Ouro Verde. Na verdade, o que nós passamos? Nós passamos apenas as informações que são possíveis passar no momento. Obviamente que há mais coisas, mas ainda não podemos passar, porque pode ser que aconteça. Vamos supor que está lá sendo feito o projeto da mudança das linhas e chega na ideia que a ideia que fala não, isso não vai acontecer, não vai mudar absolutamente nada. Então pode ser que não mude, realmente não mude nada, e aí vão ficar falando assim, mas o Luciano disse que ia mudar e não mudou nada, então vamos aguardar, tá? Quando tivermos confirmações, né, informações precisas sobre o que realmente vai mudar, olha, já pode divulgar isso, aí nós vamos fazer a divulgação, tá? Como, por exemplo, linhas, né, dessas coisas, tá? Por enquanto são só estudos. E como nós sabemos, Campinas é uma cidade lotada de estudos. O que mais tem em Campinas são estudos, né? Estudo de VLT, estudo de trem, estudo de metrô, estudo... E nunca nada sai do papel. Então, só lembrando que tudo isso que foi falado são apenas estudos, tá? Com programação, que se tudo der certo, ainda é que acatar, ficar tudo organizadinho, começa no ano que vem. Mas por enquanto não muda nada, tá? Então todos podem ficar tranquilos em relação a isso, porque não vai mudar nada até lá, tá? Mas se tiver alguma mudança, vai ser no ano que vem. Peço que vocês aguardem. E não fiquem me contando, tem muita gente que entra no particular me cobrando, e aí, você pode adiantar alguma coisa? Não, eu não vou contar para ninguém, não. Em relação, eu tenho muita ética em relação a isso, tá? Então, se não pode passar, não pode passar e ponto final. Não vou passar em nenhum grupo, em nenhum lugar, tá? Então, pode ficar tranquilos que na hora certa todos vão saber das mudanças. E pode ter certeza que eu vou tentar trazer para vocês aqui prioritariamente. Então, vou ter que fazer um vídeo extra aí para poder falar. Pode ter certeza que eu vou passar para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Hoje, na verdade, eu gostaria de falar um pouco sobre o BRT, né? Eu vejo aí várias cidades fazendo algumas divulgações, né, em relação ao BRT, falando aí, trazendo as novidades, né, trazendo ônibus novos, expondo os ônibus novos, né? E a gente vê que Campinas parece que não anda, né? Parece que o BRT de Campinas parou, não tem nenhuma mudança, não muda nada. O que acontece? Agora o pessoal está reclamando das catracas, né? Daquelas novas catracas altas que estão sendo instaladas nas estações. Particularmente, opinião particular minha, tá? Não acho que aquelas catracas sejam as adequadas, tá? Para mim, as catracas adequadas deveriam ser aquelas que tem do BRT do Rio de Janeiro, que são aquelas que vão do chão até o teto e de 3 braços, né? Elas formam um Y, né? Porque facilita a passagem das pessoas e ela trava totalmente o giro inverso, ou seja, não tem como você virar ela no sentido contrário, né, das coisas, porque a catraca ela gira no sentido anti-horário, ela não gira no sentido horário. Então o ideal seria que se colocasse naquelas catracas e fechasse tudo com metal. É esteticamente feio, mas ela é funcional, né? Porque também não adianta nada colocar essas catracas, aquela portinhola ridícula, né? Do que chama a portinha do deficiente, né? Para acesso de cadeirantes, continuar do mesmo jeito, né? Uma alternativa, uma solução que talvez seja esteticamente menos feio, mas tão funcional quanto, é o BRT de Sorocaba, né? Onde o acesso é todo remoto. Aqui em Campinas agora também está sendo feito dessa forma, né? Você tem que acionar uma campainha para poder acessar a catraca, né? De gratuidade, de forma remota. Então, eu acho até legal, eu acho até interessante, né? A forma como isso está sendo feito. Mas uma catraquinha daquela lá não impede, a pessoa às vezes pula, passa por baixo.
Então o ideal seria que colocasse aquela catracona alta com acesso remoto, igual em Sorocaba. Em Sorocaba você tem uma porta, né? Aí você passa o seu cartão ou a campainha, a pessoa vai abrir a porta e você vai entrar e vai ter outra porta. Então você ter duas portas, você passa por essa e a pessoa vai ficar nesse meio. A hora que fecha essa porta, aí libera essa, aí ela entra. Por quê? Porque enquanto ela está aqui dentro, né, esperando abrir essa porta, não vai ter outra pessoa para passar. Porque hoje, tá lá, a pessoa tem que dar gratuidade. Na hora que abre, a portinhola é tão lenta que já passa umas 3, 4 pessoas sem pagar. E já deu para verificar também que parte do usuário do transporte campineiro não está nem aí para passagem, não quer nem saber. Ou seja, parte do usuário do transporte campineiro, o que ele quer? Ele quer ônibus novo, em boa quantidade, passando em qualquer horário e tal. Só que ele não faz a parte dele de pagar passagem. Ele não faz a parte dele de não vandalizar os ônibus, né? Eu não quero saber, será que essa pessoa que vandaliza os ônibus, ela vandaliza o carro dela também? Porque o fato da pessoa andar de ônibus não quer dizer que ela não tenha carro particular. Ou então ela pode ser que ela pegue um Uber. Ela vai vandalizar o carro do Uber, ela vai pichar tudo o Uber. Porque o transporte é um veículo que vai fazer o seu deslocamento e também ele tem que ser preservado, né? Até porque quem paga a conta do vandalismo é você mesmo. Porque na hora que for fazer a planilha de custos do transporte, né, que vai ser feita a verificação de quanto que o sistema gastou, quanto precisa ser investido, quem vai pagar a conta daquele produto de limpeza que foi comprado para limpar aquela pichação, ou aquilo que aconteceu lá atrás, vai ser você mesmo, né? Ou seja, porque tem muita gente que vê a pessoa pichando o ônibus e não fala nada. Já teve gente que eu ouvi falar assim, isso aí não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. O campineiro ele nunca tem nada a ver com nada, né? Nunca é responsabilidade, nunca é nada. Mas é o primeiro a reclamar, é o primeiro a choramingar. Ah, porque o ônibus é isso, porque o ônibus é aquilo. Ele não faz nem a parte dele como cidadão de fazer a denúncia, tem que ligar lá o 53, aciona a guarda municipal, a guarda vai... Apesar que a guarda tem as suas limitações, mas ela pode interceptar o coletivo, tirar a pessoa de lá de dentro. Não, ele não quer nem saber, ele quer saber dele, de forma individual. Agora os outros que se danem, entendeu? Isso é uma atitude muito errada, tá? É muito errado as pessoas fazerem dessa forma. Elas têm que ser cidadãs e fazer valer o seu direito como cidadão e fazer a denúncia, tá? Porque o vandalismo só se acaba quando cada um fizer a sua parte, né? Mas voltando a falar do BRT. Então, a Campinas, sempre foi comentado por aí que a operação do BRT de Campinas é mambembe. Mambembe o que que é? É improvisado, né? Quando fala circo mambembe, são artistas, né, que fazem o circo de forma improvisada. E o BRT de Campinas também não está diferente, né? Parece tudo muito parece que inauguraram as estações de qualquer jeito, tal, aquelas catracas ridículas, né, que eu sempre critiquei, sempre vou criticar. Agora essas catracas novas, ou seja, ela não resolve o problema, né? Porém, eu acho que é o que dá para fazer no momento, né? Porém, o ideal seria que fosse aquelas catracas do piso até do piso até o teto. Para mim seria dessa forma, para mim seria o ideal. Mas, se no momento é isso que pode ser feito, colocar as catracas lá, aquelas gradinhas lá, tudo bem, né? Eu acho que é válido para que as pessoas entendam que a tarifa tem que ser paga, né? Essa semana uma rede de televisão fez uma matéria, algo que nós já comentamos aqui sobre a evasão, porque nós aqui fomos os primeiros a falar sobre a evasão no BRT. Enquanto nós fomos os únicos a falar de evasão do BRT aqui, o mesmo canal ficava criticando, né? Criticando outras coisas do sistema que não tinham nada a ver. Agora parece que será que agora que abriram os olhos em relação a isso, né? Agora que estão vendo como que são as coisas, o que está acontecendo, como que é que funcionam as coisas, né? Que isso aí não é novidade, que as pessoas não querem andar de BRT, não querem pagar. Mas isso também é parte da parcela de culpa disso é da INDEC. Por quê? Quando foi inaugurado o sistema, né, foi dada a sugestão de que o BRT deveria ter um dia de festa para a inauguração, né, um dia de festa. Então, como que deveria ser esse dia de festa? Colocar os ônibus do BRT expostos nos terminais, colocar a equipe da INDEC para explicar como que é o funcionamento, porque tem gente que não sabe até hoje como é que funciona. O porquê que tem aquele trambolho do Terminal Ouro Verde que a pessoa tem que subir aquilo lá. Porque, você me desculpa, gente, o secretário que fez aquilo lá errou. Ele tem que admitir que ele errou, porque aquele terminal é um trambolho, né? É um trambolho, poderia ter sido feito de outra forma, muito mais funcional e muito mais barata.
Agora ele vem justificar, não, porque as pessoas têm que entender que, como que funciona aquilo, porque tem uma lógica de funcionamento. Não tem lógica nenhuma de funcionamento aquilo lá. A começar que até o posicionamento das escadas está errado. Se você for ver bem, as pessoas descem do lado que fica ainda mais longe para poder chegar na plataforma, entendeu? Então, até isso foi feito errado. Então, seria interessante que o secretário dividisse, olha, nós erramos o projeto, tá? Poderia decidir de outra forma, né? Porque gastou, ou seja, a pessoa tem que andar um absurdo de caminho para poder pegar 2 ônibus, né? Ela tem que descer de um para pegar outro, ir para o terminal antigo, para o terminal novo, sendo que tudo poderia ter sido diferente. Mas, enfim, não é esse o objetivo desse vídeo. Então, vamos falar sobre a operação. Então, a operação do BRT, ou seja, poderia ter sido feito. Então, expor os BRT, pegar um sábado, né? Pega um sábado, coloca um BRT em cada terminal, como está sobrando, colocar essa tarifa de graça. Olha, hoje a tarifa é de graça. Colocar as pessoas nas estações para explicar, olha, bem-vindo, seja bem-vindo ao BRT. O BRT funciona da seguinte forma. Olha, ele vai parar aqui, ele vai abrir a porta, você já pode entrar, porque a passagem é cobrada aqui. Hoje não está sendo cobrada, porque é o dia para vocês conhecerem, levar as famílias para conhecer, incentivar as pessoas a andar no BRT. E nada disso foi feito. Ou seja, o BRT começou do nada, muito mal informado, como sempre, porque o que a INDEC mais tem de pior é a falta de informação, porque eu não sei o que acontece. Fazer uma divulgação decente, os panfletos que a INDEC faz são ridículos, são papéis que não explicam nada, parece que deixam mais confuso. Se vocês verem, eu tenho aqui vários papéis guardados de quando inaugurou o terminal Campos Elíseos. Os papéis são confusos, eles não explicam absolutamente nada para a pessoa, ou seja, deixa a pessoa ainda mais confusa, né? Então tem uma série de situações, uma série de coisas que precisam ser feitas para resgatar o BRT. Como o BRT já começou errado, porque ele começou errado, agora cabe a INDEC fazer a correção e colocar o sistema para funcionar para valer. Entendeu? Mas colocar para funcionar, explica para o professor, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se você fizer dessa forma, você vai ter... Porque lembra que na época foram feitos vários vídeos, né, da própria INDEC explicando, porque se você for de BRT, você vai chegar mais rápido. Tem aquele vídeo daquele 2 jovens, né, que parece que a menina foi de linha convencional e o menino foi de BRT ou vice-versa, e quem foi de BRT chegou mais rápido. Obviamente que vai chegar mais rápido, mas se vocês forem ver bem naqueles vídeos, a diferença não é muito, é uma diferença pequena. Pelo fato da pessoa, do ônibus, andar num corredor exclusivo para ela, só aí ele já deveria ter um grande ganho de tempo, ou pelo menos chegar com 30% ou 40% de vantagem, né, no tempo em relação ao outro. Agora, tipo, ganhou 2 minutos, o que é 2 minutos? 2 minutos não é absolutamente nada, entendeu? Em relação a deslocamento de transporte. Ou seja, pelo dinheiro que foi gasto, ela deveria chegar muito rápido, né? Mas aí você pega uma linha, você pega o BRT 10 ou 11, por exemplo, que anda na Moreiras, que tem um semáforo a cada 100 metros, os semáforos todos fora de sincronia, os ônibus têm que ficar parando toda hora, né? Ou seja, entupiram de radar em locais que não resolvem o problema, entendeu? Então não adianta nada. Agora na John Boy as coisas já estão um pouco melhores, né? Tem uma onda verde, né? Apesar de não ser o ideal para o BRT, porque o ideal para o BRT é que ele tem aquele pequeno aparelho instalado no para-brisa para que ele acesse, para que o semáforo abra assim que ele passar. Né? Porque tem muitos semáforos de conversão que estão na ponta da estação, como por exemplo na estação Bandeirantes, até onde o pessoal faz a curva para entrar para o satélite Íris. Então vamos supor, se o BRT chegasse, ele fizesse o embarque ou desembarque daquela estação, que ele estivesse fazendo o desembarque, o semáforo já abria para ele e já ia embora. Não, muitas vezes ele tem que, ou seja, ele chega, o semáforo acabou de fechar, mesmo tendo onda verde, aí ele tem que esperar todo mundo dar a volta, passar, para depois ele sair, e perde-se muito tempo. A prioridade do BRT é do transporte público, isso é notório em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo é assim, o transporte público tem a prioridade. Aí os outros vêm depois, tá? Mas em qualquer lugar do mundo. Mas Campinas parece que fez tudo ao contrário. A começar pela não colocação dos taxões para dividir. Isso é algo que eu vou bater sempre. Eu vou sempre reclamar disso, porque eu não consigo concordar com uma situação ridícula dessa, de que Campinas não tem taxão para dividir a faixa do BRT, né? A empresa lá, né, a iniciativa internacional que enfiou na cabeça de alguém da INDEC que não pode colocar taxa, senão derruba os motoqueiros, né, eles estiveram aqui essa semana, né, vieram dar mais palpite aí, porque dá a impressão que a INDEC ficou cega. Gente, qual que é o problema?
Parece que a IDEC ficou completamente cega. E tudo que essa tal dessa iniciativa fala, eles, só porque eles são internacionais, eles têm o maior conhecimento, têm o único conhecimento técnico possível do mundo. Ou seja, só eles é que podem falar o que pode ser feito, o que não pode, porque eles são os reis de tudo. Eles não conhecem a realidade de Campinas. Mesmo eles estão aqui desde 2017, já faz 8 anos que eles estão dando pitaco aqui. Tem muita coisa que eles falaram que não tem o menor cabimento. Isso prejudica a população. Mas como eles se acham, né, os maiorais, aí a IDEC vai lá e acata. Gente da IDEC vai lá e acata, né, o que eles falam, o que é ridículo. BRT tem que ter taxão, pelo menos em parte. Você não quer colocar em tudo? Pelo menos nas estações. E não tem o menor cabimento. Isso eu já falei, vou falar de novo. Não tem o menor cabimento essa justificativa de que motoqueiro pode cair no taxão. Porque, para começar, se ele for fazer a ultrapassagem do carro que está na faixa da esquerda, ele quiser ultrapassar o carro pela esquerda, da faixa da esquerda, já está errado. Isso é um erro, ou seja, isso é uma infração de trânsito. Agora, se a pessoa for cometer essa infração de trânsito, bater do taxão e cair para dentro do corredor, isso é um problema dela. Ela está assumindo o risco assumindo o risco dessa infração e de que ela poderá cair. Ou seja, agora o usuário do transporte, ele é prejudicado porque tem um monte de carro folgado que anda na faixa do outro, porque eles se acham melhores que os outros, eles se acham prioritários, né, e querer andar mais rápido, e o ônibus tem que ficar atrás de um monte de carro atrapalhando, entendeu? Agora, por quê? Porque uma iniciativa internacional inventou que não pode pôr taxão porque derruba motoqueiro. Como que o motoqueiro tem que fazer a ultrapassagem? Ele já não anda no corredor, que em certas situações já está errado. Ele tem a opção de andar no corredor, mas em várias situações, mas tem situações que ele não pode, mas ele anda do mesmo jeito. Aí o que acontece? Ele tem que fazer a ultrapassagem como qualquer carro. Ou seja, ele está na direita, ultrapassa ali, no caso ali pelo corredor, e volta e vai embora. Agora, ultrapassar da esquerda para a esquerda não pode. Todo mundo sabe disso. Ou seja, então existe a autoescola para quê? Só para arrancar dinheiro da gente, porque a autoescola já é caro, ou seja, só para arrancar dinheiro da gente? Ah, pelo amor de Deus, né? Custa a IDEC fazer algo decente? Tem que colocar o taxão no BRT para fazer funcionar melhor. Enquanto não colocar o taxão, o BRT vai ser essa porcaria que é, né? Cheio de carro, todo mundo invadindo, o ônibus não pode fazer. Porque o taxão, ele ainda tem uma outra questão, né? Porque se você coloca a grade que segrega totalmente, né? Na atual situação em que está a frota, se quebra um ônibus, ele não tem como passar. O taxão, o ônibus ainda consegue transpor. Ele consegue subir ali em cima do taxão e sair do corredor, se for o caso, né? Agora, o taxão, além de ele disciplinar a operação do corredor, ele deixa a faixa totalmente para os ônibus, entendeu? Porque, o que acontece? Hoje, sem o taxão, quem utiliza a faixa indevidamente? Justamente os motoqueiros, entendeu? A não ser que essa iniciativa internacional receba algum dinheiro de alguma entidade de motociclistas, alguma coisa, né? Ou eles têm motociclista da equipe deles, entendeu? Porque não faz sentido, tá? Então, o que acontece? O BRT, então, o que deveria ter em Campinas? Deveria ter sido feito uma grande festa, mostrar o BRT, explicar para a pessoa como funciona. Gente, nem na TV tem propaganda direito do BRT. Se foi feito, acho que foi feita uma ou duas, tinha que falar massivamente. Colocar, olha, a Prefeitura de Campinas está implantando um novo sistema de transporte de Campinas, chama-se BRT. BRT é o Bus Rapid Transit, no inglês, quer dizer ônibus de trânsito rápido. Então vocês vão identificar isso pelas cores verde-limão no Campo Grande e laranja do Ouro Verde, tá? Quando você vê ônibus dessa cor, você já sabe que é o BRT. Você vai embarcar nele, você vai fazer o desembarque das estações e vai poder fazer o acesso para qualquer lugar que você quiser. Você vai acessar o BRT, você sobe na estação, paga a passagem, entra e já entra pela lateral, não precisa passar pela catraca de novo. Você ganha em agilidade, porque o ônibus vai mais rápido e o embarque e desembarque também é mais rápido. O BRT está muito lotado? Não tem problema, espera que logo atrás já vem outro. Vai vir mais vazio, você pode viajar com mais conforto e segurança. Preste sempre bem atenção no vão entre o veículo e a plataforma, porque vai ter um vão ali, mas só prestar bastante atenção e fazer o embarque e seguir viagem. Gente, em 1 minuto eu falei tudo aqui que a IDEC praticamente não falou em todos esses anos que está aí no BRT. Entendeu? Então é isso que tem que ser feito. A IDEC tem que se comunicar melhor e melhorar o BRT, porque senão vai ser outro dinheiro jogado fora, como muita gente já está falando, e já está fadado ao fracasso. Porque até agora, ou seja, o pessoal do Ouro Verde usa porque ele precisa de uma linha para chegar no Ouro Verde, porque não tem outra, praticamente. O BRT do Vida Nova é o fracasso, as pessoas não pegam o BRT-11, elas entopem a 133 andando espremidas em ônibus pequenos, mas elas não andam no BRT, né? Então, gente, infelizmente a IDEC tem que fazer alguma coisa.
Felizmente, ou seja, a INDEC tem que tomar uma providência, porque senão será mais um sistema com dinheiro jogado no lixo, assim como foi o VLT. Tá bom, gente? Semana que vem tem mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez aí a participação e vamos nos conversando. Até mais. Tchau, tchau.